Bom, vamos falar sobre o macrodiagnóstico do território estadual do Amapá. Esse trabalho foi realizado pelo Anderson Lameira, do Instituto de Terras, Ana Valéria, Cristina Badini e Daniele Guimarães, da Unifap. Bom, o Amapá se encontra na foz do rio Amazonas. Todo o seu limite leste é feito por hidrografia. Em seu território podemos identificar vários elementos resguardados pela Constituição Federal, descritos no artigo 20, dos quais podemos citar alguns. São terrenos de marinha, acrescidos e ilhas fluviais. A SPU local vem realizando alguns trabalhos de metodologias simplificadas com o intuito de identificar as áreas presumidas. Entretanto, ainda resta muito a fazer. Até o momento, esse trabalho simplificado só foi realizado em 6 glebas. A princípio, acredita-se que existam áreas enquadradas nessa situação em pelo menos 16 glebas. Existem pelo menos 3 ilhas fluviais, localizadas no rio Amazonas, que possuem núcleos urbanos. As citadas ilhas estão no arquipélago do Bailique, onde podemos encontrar a Vila Progresso e Macedônia, e a ilha de Santana, no distrito do município de Santana. O atual território que compõe o estado do Amapá tem uma história na extinta capitania do Cabo Norte, criado no século XVII, mesmo após o regime de capitanias hereditárias ter sido extinto. E esses episódios é dotado de alguns autores como um marco inicial da história fundiária da região, tendo sido doada a Bento Marcial Parente, o qual nunca tomou posse sobre o território recebido. Por muito tempo, essa região despertou conflitos causados por interesses geopolíticos, e aproveitando-se dos conflitos internos que abalaram a estrutura brasileira, os franceses, nação que sempre demonstrou interesse na região, fizeram incursões nessa região, o qual ficou conhecido como Território do Contestado, que só teria fim no início do século XIX. Com o fim do conflito e, consequentemente, com o reconhecimento do domínio brasileiro sobre o território do contestado, essa região foi anexada ao então Estado do Pará. Em 1943, pautado sobre forte discurso da defesa nacional, a União resolve reproduzir a experiência de territórios federalizados, a exemplo do Acre, e cria outros 3 territórios federais, dentre eles o Amapá. Vale a pena ressaltar que o território federal era composto por apenas 3 municípios: Macapá, Mazagão e Amapá, e só passaria a status de Estado com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Localizado na margem esquerda da foz do rio Amazonas, fronteira com a Guiana Francesa e com o Suriname, a área que corresponde ao atual estado do Amapá atraiu interesses estrangeiros devido a seus recursos naturais desde o período colonial. No contexto de sua expansão territorial, esses recursos foram usados na construção das fortificações e no estabelecimento das vilas e das cidades. Além desses aspectos, as diretrizes orientadoras político-administrativas também estimularam a organização e o ordenamento territorial amapaense, através da implantação de novos modelos de unidades federais, os territórios federais. Desmembrado do estado vizinho do Pará, em 1943, o Amapá foi criado enquanto território federal e assim permaneceu até 1988, quando foi transformado em estado. De fato, no século XX,
aconteceram distintas estruturações territoriais municipais desse espaço conhecido como Estado do Amapá, os quais foram resultantes de preocupações diversas, tais como geopolítica, devido à fronteira com a Guiana Francesa, atração de companhias de mineração, grandes fazendas de gado e silvicultura, pela exploração aurífera, pela construção da hidrelétrica de Coraci Nunes e de reivindicações do poder local, que resultou no processo de municipalização do território. De fato, depois da criação do território federal, 3 períodos econômicos indicam as ações dos atores privados e públicos sobre os seus orçamentos e investimentos financeiros, resultando no aumento da imigração, do crescimento urbano e da organização territorial nova. Aqueles períodos são, simultaneamente, a estruturação produtiva e organização do espaço, que vai de 1943 a 1974. Planejamento estatal e diversificação produtiva, que vai de 1975 a 1987, e a transformação em Estado e sustentabilidade econômica pós-1988. Com o propósito de promover a radicação de colonos na área de Porto Grande, o governo do Território Federal do Amapá decidiu instalar, próximo às cabeceiras do rio Matapi, a 120 quilômetros de Macapá, o núcleo colonial agrícola de Matapi. A região onde ficou situada a colônia correspondia a uma zona de contatos dos terrenos sedimentares com os do embasamento, bem como a floresta com o campo. A administração territorial agiu de forma cautelosa para evitar malogros de empreendimentos passados devido à falta de estudos técnicos com a planificação. Os ensaios feitos em Matapi iriam contribuir para a escolha de áreas mais interessantes para a agricultura e pecuária em outros pontos da recém-criada Unidade Federada. A criação da Colônia Agrícola Nacional entre Ferreira Gomes e Porto Grande tinha como função principal o suprimento de legumes, hortaliças e cereais aos grupos humanos que se fixaram em Serra do Navio para a exploração do manganês, podendo também suprir as necessidades de Macapá. Na ânsia de criar o projeto, o governo não realizou a análise da área compreendida entre Porto Grande e Ferreira Gomes. Uma simples visualização do solo indicava que a borda do plano cristalino era forrado pela pissarra ferruginosa, que torna o solo improdutivo. A distribuição de terras aos colonos ficou a cargo do Departamento de Terras e Colonização, DTC, sediado em Macapá. Este órgão também concedia licença para a localização aos moradores de Macapá, Mazagão, Amapá e Oiapoque. Posteriormente, mais precisamente no início da década de 80, a atividade passou a ser integralmente desenvolvida pelas prefeituras municipais. Em 1840, o governo imperial do Brasil havia criado a colônia militar Pedro II, situada à margem do rio Araguari, próximo ao Tracajatuba. Essa colônia se manteve com muita dificuldade, sendo completamente dizimada sua população no início do século XX pela insalubridade do meio. Além da malária, a mata fechada e a falta de campo para o gado contribuíram para o fracasso do núcleo. A bem da verdade, por se tratar de uma colônia militar, cujo escopo maior era impedir a instalação dos franceses na região, o governo julgou que poderia manter os colonos e soldados à custa do erário público.
Em 1891, outro núcleo agrícola surgiu no rio Araguari, a alguns quilômetros a montante da colônia militar Pedro II. Na margem direita do Grande Caudal, despontou a colônia Ferreira Gomes. Segundo registros a respeito do esplendor econômico da vila, ela chegou a ter um trapiche, onde mensalmente atracava um navio de Belém para embarcar arroz, feijão, farinha e outros gêneros da produção local. A produção obtida em um solo paupérrimo causa estranheza. Mais uma vez, as febres decorrentes da malária provocaram o malogro do núcleo colonial de Matapi. Ficou mais conhecido como Matapi de Ferro, por causa do acampamento do ferro, logo usado pelo geólogo alemão naturalizado brasileiro Fritz Ackermann, que ali acampou durante algum tempo para proceder pesquisas relativas ao minério de ferro abundante no rio Vila Nova. Em época mais recuada, o sítio abrigou uma aldeia de índios. Chegava-se ao acampamento depois de atravessar 2 areões. Depois do primeiro areão, havia afloramento de depósitos de hematita compacta, muito pesada, juntamente com a canga cavernosa. A colônia agrícola do Matapi foi fundada em fevereiro de 1949. No mês de março, apenas 5 colonos ali fixaram residência. Em junho de 1950, já havia 17 casas abrigando 100 pessoas. As roças ficavam fora da vila, estabelecidas na margem esquerda do igarapé do Inglês. Os lotes foram divididos geometricamente, tendo a forma retangular e quase todos com as mesmas dimensões. Nos 2 primeiros anos, o governo concedeu o pecúlio de 6.000 cruzeiros, ou seja, 500 cruzeiros mensais a cada colono. Os colonos foram obrigados a restituir tais valores em pequenas prestações mensais. A maioria dos colonos era composta por nordestinos que trabalhavam na campanha da borracha durante a época da Segunda Guerra Mundial. As habitações eram bem rústicas, feitas de pau a pique, taipa, coberta com folhas de palmeira indaiá. O projeto fundiário do Amapá, iniciado na década de 70, foi responsável pela identificação e arrecadação de áreas, glebas, que foram matriculadas em nome da União. Podemos destacar alguns elementos pontuais que foram responsáveis por cessar estas ações, dentre elas a Emenda Constitucional número 16 de 1980 e o Decreto-Lei 2375 de 1987. Atualmente, a União detém 23 glebas. Estes são objetos de transferência ao Estado do Amapá, com matéria definida pela Lei Federal 10.304 de 2001 e pelo Decreto Federal 8.713 de 2016. O Estado possui 31 glebas, identificadas como sendo de seu patrimônio, sendo que uma delas foi revertida em Unidade de Conservação Federal. É a gleba Mururé. Pelo menos 13 ilhas são ilhas fluviais, enquadradas pela Constituição Federal como patrimônio da União. Outras 6 áreas estão na região costeira, extremamente afetadas por regimes de maré e possuem em sua composição terrenos marginais e acrescidos. A gleba Ajuruxi, que se encontra no município de Mazagão, não teve seu processo de arrecadação reconhecido pelo INCRA, e a mesma se encontra na composição do Pai Maracá. As glebas Iratapuru e Alto do Camaipi possuem seus processos finalizados e com matrículas registradas,
Vale ressaltar que a primeira é bastante afetada por unidades de conservação e pelo latifúndio da jari-celulose, que passou por processos de reconhecimento de domínio. Existiu a necessidade da regulamentação da matéria concernente à abertura de matrícula pelos imóveis sem registro anterior de titularidade da União e a averbação da descrição georreferenciada de imóveis já registrados como domínio da União, situados na Amazônia Legal. No estado, podemos identificar pelo menos 3 áreas como sendo das Forças Armadas. As mais significativas são as localizadas no extremo norte, às margens do rio Oiapoque, Cleveland do Norte, e o 34º BIS, localizado às margens da rodovia do Cacerra, em Macapá, e uma área da Marinha, localizada no município de Santana. Essas terras indígenas são distribuídas em reservas. Ao norte, as áreas indígenas Uaçá, de 470.164 hectares, e Galibi, 6.689 hectares, e Juminá, 41.610 hectares, e no centro da área indígena Uanhapi, 607.017 hectares, e no Parque Indígena do Tumucumaque, entre Amapá e Pará. De fato, a dimensão internacional que tomaram os conflitos nos territórios dos nativos na década de 90 fez com que os Wayampi se mobilizassem na defesa e na demarcação de seus domínios. Esses índios tiveram suas terras demarcadas e reguladas pelo Decreto Federal de 23 de 5 de 96. O projeto foi financiado pela ONG alemã e executado por técnicos do Centro de Trabalho Indigenista e pelos próprios Wayampi, que observaram que todas as áreas indígenas amapaenses estão rodeadas pelas unidades de conservação do estado do Amapá, principalmente com a criação da floresta estadual pelo governo do estado. Tal situação cria um cinturão institucional de áreas protegidas ao redor dessas áreas indígenas, capazes de inibir a ocupação desordenada e conflitiva com os índios. Terras de negros. Esta categorização faz referência ao controle da terra por normas especiais que transcendem os códigos institucionais oficiais vigentes. A posse produtiva da terra se faz pela relação de parentesco, de solidariedade e pela ajuda mútua que facilitam o acesso aos recursos básicos como água, a madeira e a pesca. Esta categoria é usada para designar os domínios doados, entregues ou adquiridos com ou sem formalização jurídica por famílias de ex-escravos, e ainda que é exatamente essa categoria uma das ignorada e difícil compreensão pelos órgãos fundiários. Também as dificuldades de reconstrução das cadeias dominiais convertem essas áreas na preferência da aquisição por grileiros ou grupos empresariais interessados na aquisição de grandes parcelas de terra. Em Amapá, essas terras estariam ocupadas pelas populações descendentes de quilombolas durante o processo de colonização do Amapá. Para essa razão, pode-se identificar Curiaú, Matapi, Maruanum, São Francisco da Casa Grande, Mazagão, Igarapé do Lago, Coração, Ilha Redonda, Campina Grande e Cunani. Em 3 de dezembro de 99, os territórios do Curiaú, formado por Curiaú de Dentro e Curiaú de Fora,
Casa Grande, Curralinho e o Mucambo foram reconhecidos como comunidade remanescente de Quilombo, contando em um pacote de 3.269 hectares. Entre os anos de 2005 e 2006, no bojo do programa Brasil Quilombola, em parceria com a Universidade Federal do Amapá, o INCRA do Amapá havia retomado a demarcação das terras de remanescentes de Quilombo. Nesse período foram demarcadas e reconhecidas como territórios quilombolas a comunidade de Conceição do Macacoari, com mais de 8.000 hectares, com mais de 60 famílias. De acordo com o INCRA, a Associação de Moradores de Conceição do Macacoari recebeu o título de domínio para órgão fundiário. Segundo os estudos antropológicos, esses quilombolas habitam a terra de Macacoari há mais de 200 anos. Essas famílias foram formadas por escravos fugitivos da construção da fortaleza de São José. Outra comunidade reconhecida foi o Mel da Pedreira, área de 2,66 hectares, onde vivem 25 famílias. De acordo com os relatos antropológicos, há décadas os quilombolas da Mel da Pedreira vinham perdendo suas terras para grileiros e ultimamente para exploração imobiliária devido ao crescimento de Macapá. Atualmente, o estado do Amapá possui 36 processos solicitando o reconhecimento de áreas quilombolas. Contudo, apenas 4 possuem seus títulos expedidos, são eles: Curiaú, Mel da Pedreira, Conceição do Macacoari e São Raimundo da Pirativa. O quilombo do Curiaú foi o primeiro a ter seu processo de reconhecimento finalizado, está encravado na área de proteção ambiental do rio Curiaú. Essa comunidade, nos últimos anos, vem sofrendo de pequenos conflitos espaciais, tendo em vista que possui limites com bairros localizados na zona norte de Macapá. Outra área bastante conflituosa é a comunidade Lagoa dos Índios. Com a conclusão do RTID, identificou-se a 11 polígonos, boa parte não contínuos, encravados na zona oeste de Macapá, área em pleno desenvolvimento de loteamentos e condomínios privados. A fronteira amapaense é uma das áreas estratégicas. Sem dúvida, o interesse estratégico da área provém primordialmente da imposição da defesa do perímetro desse vasto território, ainda pouco povoado e insuficientemente articulado. A área de fronteira é um espaço que exige concomitância de múltiplos tipos de ação, do tempo curto dos sistemas de vigilância e defesa e do tempo longo da arquitetura da cidadania e da integração dos povos fronteiriços. Frequentemente caracterizada de forma negativa por conta dos tráfegos ilegais, a mobilidade transfronteiriça da população gera uma experiência acumulada de anos de relacionamento e intercâmbio econômico, social e político com as populações do outro lado do limite internacional, uma experiência a que os próprios atores cidadãos imersos no cotidiano atribuem pouco valor, porém que é essencial para a formulação dos problemas que dificultam a integração sul-americana. Um aspecto relevante na fronteira internacional do Amapá é justamente a sua frequente permeabilidade, legal e ilegal. Desde o final do século XIX, existe interação econômica entre o Amapá e a Guiana Francesa, quando a atividade pecuária na região dos lagos amapaenses, atualmente composta pelos municípios do Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho, garantia alimento à atividade de exploração mineral na Guiana Francesa. No final do século XX e primeiro decênio do XXI, essa interação foi estimulada
mediante a implantação e modernização dos sistemas de engenharia naqueles dois recortes territoriais. Analisando-se os novos usos da fronteira amapaense, considerando-se o período de 95 a 2009, verificou-se que esses novos usos decorrem, de forma geral, das seguintes ações: assinatura do Acordo Quadro com a Guiana Francesa, em 96, com base nos diálogos havidos no ano anterior, que estimulou a mobilidade demográfica para o Amapá, em razão das expectativas criadas pela acessibilidade à unidade ultramarina francesa e ampliou as ações para interação na fronteira franco-brasileira. Segundo, ampliação do Porto de Santana em 96, que aumentou o fluxo de mercadorias para o estado do Amapá e tornou possível o uso do porto para o transporte de equipamentos via Amapá para a Guiana Francesa, e mais especificamente para a base espacial de Kourou. Terceiro, a criação do Parna do Tumucumaque em 2002, que aumentou a restrição do uso do espaço amapaense. 58% do espaço amapaense até então eram unidades de conservação e reservas indígenas e dos municípios ele abrangidos, estimulando a urbanização do estado em função das restrições e debate das zonas tampão na fronteira. Seguinte, a pavimentação da BR-156 entre 2005 e 2009, que dinamizou a mobilidade demográfica e de mercadorias em direção à fronteira setentrional amapaense. Também a criação da floresta de produção do Amapá em 2007, que trouxe novas expectativas de uso do território nas terras repassadas do governo federal ao estado do Amapá. Também a construção da ponte binacional, que ampliou o grau de integração e interesse espacial entre o Amapá e o norte da América do Sul, em especial a Guiana Francesa, que é representante da União Europeia no subcontinente. O que hoje se reconhece como atual condição fronteiriça amapaense, portanto, seria resultado das tensões e contradições multiescalares existentes entre a própria realidade local regional e o exercício da soberania do Brasil, profundamente permeadas por sistemas econômicos e redes geográficas das mais variadas. É perceptível a preocupação francesa em estabelecer laços com seu vizinho sul-americano, com o intuito de reafirmar sua presença nesse subcontinente, estimulando outras interações espaciais em diversas escalas de gestão e participação. Por fim, é importante notar que o espaço de cooperação é fortemente marcado por assimetrias, pelas diferenças em termos de situação socioeconômica e por um crescimento de influência em um contexto de desenvolvimento programado e dos intercâmbios comerciais. Apesar do estado do Amapá se encontrar em faixa de fronteira, apenas a sede do município de Oiapoque se encontra sobreposta a ela. No que se refere a núcleos habitacionais, somente alguns de pouca expressão, localizados em projetos de assentamento, estariam nessa situação. No contexto fundiário do Amapá, a região sul é um capítulo à parte. Podemos considerar que sua configuração territorial começa a ser formada a partir de uns maiores latifúndios da história. O detentor dessa grandiosa posse, que se intitulava Coronel, o senhor José Júlio de Andrade, fez carreira na política local, chegando a deputado estadual e senador. Essas propriedades, posteriormente, passaram a compor o patrimônio do grupo Jari Celulose. Durante a década de 1990, o grupo Jari realizou a abertura de 50 processos de reconhecimento de domínios. Ao final de 21 processos, tiveram seu reconhecimento de áreas deferidas, algo próximo a 210 mil hectares.
O Amapá se encontra na foz do rio Amazonas. Todo seu limite leste é feito por hidrografia. Em seu território podemos identificar vários elementos resguardados pela Constituição Federal, dos quais podemos citar alguns: terrenos de marinha, acrescido de ilhas fluviais. No que se refere a repasse de áreas para os municípios, na última década, grande parte desses repasses só foi possível pelo programa Terra Legal. O município de Macapá recebeu 5 títulos de áreas referentes a vilas consolidadas. Itaubal recebeu o título da sua sede municipal. Ferreira Gomes também foi contemplada. Outra área repassada à gestão municipal ocorreu pela Prefeitura de Oiapoque, realizada pela SPU, ocupação localizada na entrada da área urbana, conhecida como Área da Comara. O Amapá vem trabalhando para ser contemplado com áreas remanescentes de 23 glebas federais, tendo matéria deliberada pela Lei Federal 10.304 de 2001 e Decreto Federal 8.713 de 2016. Durante toda a existência do território federal do Amapá, o principal gestor das decisões era o governo federal, a União. A importância da esfera federal nos ex-territórios deu-se por vários fatores, tais como se apresentou como centralizador das decisões, planejador, legislador e executor das propostas de crescimento econômico desta região. Iniciou-se uma gama de obras e de determinações legais que influenciaram na ocupação daqueles territórios amazônicos. Também se elevou a dependência desses territórios com respeito ao governo federal. Essa dependência é uma das principais características institucional e político-administrativa dessas unidades federativas. É possível observar ainda que a ocupação da fronteira se desenhou mediante a aliança entre o capital privado e o Estado, porque este último encarregou-se da implantação da infraestrutura necessária, estradas, porto, energia, e da atração de investimentos com ofertas fiscais e fundiárias para o avanço das atividades de grande impacto sobre os recursos naturais, a pecuária bovina e bubalina, a silvicultura de pinos e eucaliptos e, mais recentemente, o agronegócio, que movem a agricultura familiar para o interior do território. Ademais, os eixos viários, ferrovia e rodovia serviram à doutrina de segurança nacional, pois ocuparam zonas internas dos territórios, até então sem a presença do Estado Nacional e de conectividade da matéria-prima ao cenário global. Nesse contexto, a terra tem sido o objeto principal que tem justificado a transferência do dinheiro público para os empreendimentos privados. A ausência de uma definição sobre a legalidade da propriedade da terra, bem como a ausência de uma cadeia dominial, tornam difíceis a regularização fundiária, que ainda hoje são reivindicadas por grandes companhias multinacionais, por pequenos poceiros, por grupos indígenas e por comunidades negras. No que concernem as intervenções do Estado Federado, estas seguiram os planos de gestão territorial que se coadunavam à lógica da integração nacional através de programas de colonização agrícola e, mais recentemente, com a destinação de grandes áreas destinadas à preservação ambiental, com ou sem ocupando essas áreas protegidas. Os municípios do Amapá concentram a população no espaço urbano. Até a década de 70, almejava-se integrar o país. Agora que se encontra conectado, visa-se mantê-lo competitivo. Daí a constante reorganização e o reordenamento territoriais.
Para isto, a tarefa do poder público era viabilizar a infraestrutura para estabelecer o preço da terra, que funciona como atrativo para os grandes empreendimentos, bem como responsabilizar-se pelos investimentos sociais, considerando que as empresas não incorporam o custo social ao desenvolvimento da Amazônia. O Amapá não foge à regra, daí a necessidade de definir-se qual modelo de crescimento e desenvolvimento serão afetados no seu espaço. Era isto.